O que você acha da educação à distância? Acha que é um mecanismo excelente para instruir pessoas? Acha que é um mecanismo péssimo para instruir pessoas? Acha que é um mecanismo auxiliar à educação presencial, ajudando apenas a instruir pessoas quando há um curso presencial acontecendo? Acha que é um fenômeno transitório, que no final das contas, no futuro, as pessoas voltarão a procurar mais educação presencial? Acha que é um fenômeno permanente, que no futuro as pessoas, como estão acostumadas com EAD ou estão se acostumando com EAD, não voltarão mais a procurar a educação presencial com tanta intensidade assim? Bem, o que você acha importa bem pouco nesse momento. Estamos nesse momento confinados. Afinal de contas, o coronavírus, ou melhor, para evitar a proliferação do coronavírus, nós ficamos em casa evitando o convívio social. E nesse momento, a educação à distância deixou de ser um desejo ou simplesmente uma opção, ela virou uma imposição. Por isso, o título desse vídeo, o coronavírus de fato estabeleceu a educação à distância como quase o único mecanismo de instrução. Afinal de contas, não acontecendo de forma virtual, a educação não tem como acontecer nesse momento. Para você que vem encontrar esse vídeo num futuro bem distante do momento de agora que eu gravo, saiba que nós estamos tendo uma pandemia mundial de coronavírus e no final das contas estamos em casa evitando o contato social, que é o melhor mecanismo que existe para não proliferação desse vírus. Eu faço argumentação aqui para que todo o público possa entender, professores, estudantes e no final das contas também gestores de educação e pessoas que trabalham simplesmente no mercado. Afinal de contas, essas pessoas que trabalham no mercado, elas também já utilizam a educação à distância dos cursos das próprias empresas. É muito comum que as empresas deem o nome de universidade, mais o nome da empresa, quando tem os seus próprios cursos, ou melhor, quando tem a sua plataforma online de cursos. Para basear minha argumentação, eu trouxe aqui alguns dados que vocês precisam ver sobre o crescimento da educação à distância, mostrando que ela não é uma simples opção baseada, ou melhor, não é simples imposição baseada exclusivamente no coronavírus, no momento de agora, no isolamento social. Ela já estava acontecendo e ela só foi intensificada. No final das contas, aquelas pessoas que tinham preconceito em relação à EAD foram obrigadas a fazer uso dela, sejam os professores, sejam os alunos. Não nos restou, para o momento, outra opção. Aqui eu tenho alguns dados que eu vou trazer. O primeiro dado que eu lhe trago é o crescimento dos cursos presenciais e à distância de 2015 a 2017. Apesar de estarmos aqui em 2020, eu preferi utilizar esses dados porque são gerados pelo INEP e o último relatório contém apenas esses dados. Obviamente que os números hoje em dia já são diferentes, mas como disse, prefiro dados oficiais. Aliás, algumas das referências que eu fiz uso para poder construir esse vídeo, construir essa minha argumentação, eu coloco na descrição do vídeo. Vá lá dar uma olhada que você pode pegar as portarias e esses relatórios que eu me refiro durante essa discussão. A primeira coisa que a gente pode ver é, em 2015 nós tínhamos em torno de 32 mil cursos presenciais. Em 2017, 33.272 cursos, um crescimento de apenas 3,88%. Quando você pensa na educação a EAD, você tem um crescimento de 1.473 cursos para 2.108, um crescimento de 30,12%. Isso quer dizer o seguinte, que no final das contas a quantidade de opções de curso EAD aumentou muito mais do que o dos cursos presenciais e isso faz toda a diferença do mundo. Tente imaginar o quanto é custoso você colocar uma universidade ou um curso técnico, especificamente nesse caso aqui eu me refiro a cursos universitários, que fique claro, numa cidade pequena, em especial se a cidade não for uma cidade rica, for uma cidade pobre. No final das contas, se tiver de abrir um curso presencial físico, não consegue ofertar uma diversidade de cursos, o que desestimula as pessoas a estudar. Nem todo mundo quer fazer somente engenharia, medicina e direito. Há um monte de outras profissões, fora dessas mais clássicas, que as pessoas têm interesse. A EAD permitiu que essas pessoas estudassem à distância cursos que de fato possuem interesse. Já pensando em relação ao número de vagas, note que a diferença ainda fica mais significativa. De 2015 para 2017, nós tivemos o aumento dos cursos presenciais de em torno de 5.700.000 para em torno de 6 milhões. No que se refere aos cursos EAD, nós tivemos um aumento de aproximadamente 2.780.000 vagas para
4.700.000 vagas, um crescimento de 69,05%. E detalhe, até 2017, esse crescimento da EAD continuou em 2018, 2019 e agora em 2020 e agora ainda mais acelerado durante essa pandemia. Ou seja, o EAD não é imposição simplesmente da pandemia do coronavírus. O coronavírus fez, na verdade, a EAD se expandir com mais velocidade. Para que se faça uma ideia, a portaria 343 de 2020, portaria que começou a ser válida em 17 de março de 2020, feita na urgência, no calor desse momento de pandemia, de isolamento social, feita pelo MEC, permitindo que os cursos que têm autorização apenas para rodar de forma presencial, melhor dizendo, eles podem rodar por 30 dias como EAD. Isso mesmo, você tem duas opções pela portaria. Ou você simplesmente faz a suspensão por 30 dias desse curso e depois repõe as aulas posteriormente, ou você faz o uso desses 30 dias como EAD. No final das contas, a solução que parece ser a mais óbvia, a mais interessante, é que você utilize, caso a instituição esteja preparada, o EAD como forma de garantir que não se postergue ainda mais os semestres nas universidades. Quero lembrar somente que a portaria exclui os cursos de medicina, aulas de laboratório e estágio. Esses continuam sendo, pelo menos para o momento, dado pela portaria, tendo obrigatoriamente de ter atividades presenciais. Quero lembrar que a portaria ainda está em vigor e talvez tenhamos a postergação dela. Isso eu não tenho como saber no momento, já que ela ainda está em vigor. E falando um pouco sobre a EAD, nós temos alguns cenários diferentes que estão simultaneamente ocorrendo nesse momento. Algumas universidades ou alguns professores também, porque às vezes a instituição não consegue impor o comportamento ao seu docente, eles não estão utilizando a EAD da forma adequada. Eles utilizam a EAD como extensão de uma sala de aula, mas uma extensão que não sofre nenhuma modificação. Os professores eventualmente passam slides, vão tirar dúvidas ou simplesmente fazem tarefas equivalentes às de sala de aula. Outras instituições e outros docentes também estão mais preparados e, como já haviam entendendo a respeito de mecanismos para ensino via EAD ou ferramentas para ensino via EAD, utilizaram outros meios para poder instruir seus alunos. No final das contas, existe a possibilidade de você fazer videoconferências, a possibilidade de você usar quadros digitais durante a aula, obviamente ofertar materiais e tirar dúvidas. Alguns já tinham vídeos gravados ou utilizaram, por exemplo, os vídeos do meu canal. Afinal de contas, é uma outra forma de fazer EAD, você fazer uma coletânea de conteúdos que expliquem o conteúdo que você quer passar. Como muitos professores passaram a ser obrigados a fazer o uso da educação à distância, perderam parte do preconceito ou estão perdendo parte do preconceito. Afinal de contas, o preconceito que se tem é muito baseado em ter medo, e medo daquilo que a gente desconhece. Ao conhecer as ferramentas EAD e perceber as utilidades dela, o quanto elas podem ajudar, alguns professores que hoje são temerosos em relação ao ensino à distância começarão a adotá-la com mais frequência, seja acreditando que ela é possível de ser utilizada, ou melhor, que ela pode ser utilizada de forma intensiva, seja acreditando que ela pode ser utilizada de forma auxiliar aos cursos presenciais. Mas eu quero trazer outra questão também. Eu não quero infantilizar minha discussão tratando o EAD como sendo uma solução para todos os problemas da educação do Brasil. Não é esse ponto de vista que eu quero lhe passar aqui. Eu sei que a EAD tem problemas. A gente mal consegue resolver os problemas quando você tem um professor bem remunerado dando aula para um conjunto de alunos. Às vezes é difícil você conseguir, nesse cenário tão organizado, tão aparentemente bem feito, instruir as pessoas. Pior ainda é no cenário no qual o professor estará à distância, sem a vigília, sem o auxílio, sem a possibilidade de fazer uma avaliação direta do seu aluno. No final das contas, eu vou tratar de alguns problemas que eu sei que existem somente para você perceber que eu não pretendo fazer aqui nessa discussão da EAD a solução dos problemas. Eu nunca disse isso, eu trouxe a discussão aqui. No final das contas, alguns problemas são, um deles, talvez o mais crítico deles, é a avaliação digital. Apesar dos cursos EAD terem avaliações presenciais, boa parte deles são feitas num computador, no qual você vai até o polo à distância e faz a prova num computador.
E é sabido, o aluno passa a ter direito também a acesso ao próprio celular ou não existe a vigília. Ele acessa o celular, acessa o banco público de questões e as questões que estão nas avaliações são as mesmas questões do banco público. Não é incomum você saber que em muitas universidades, em especial universidades privadas, os alunos resolvem questões complexas de engenharia elétrica, que é a minha área, em 2, 3 minutos. Fazem a prova inteira em 10, 15 minutos. Óbvio, esse mecanismo da educação à distância não os tornou gênio, apenas e somente permitiu a eles fazer a cópia, o Ctrl+C, Ctrl+V, fez a cópia de uma questão já solucionada. Mas esse problema não é exclusivo da educação à distância. Muitas universidades privadas fazem avaliações com esses mesmos mecanismos de prova digital, reunido numa sala, com computadores, com acesso ao celular, para os cursos presenciais. Ou seja, o aluno tem o curso presencial, melhor dizendo, a aula convencional, as atividades, a lista de exercícios, o convívio com o professor para tirar dúvida e na hora de ser avaliado, ele tem o direito de simplesmente pegar um banco público de questões, fazer a consulta e marcar A, B, C, D ou E como sendo a resposta que ele diz que lhe permite ser certificado, por exemplo, como um engenheiro. No final das contas, esse problema não é só da EAD, a avaliação digital sem nenhum tipo de vigilância. Outro problema é a diminuição das aulas práticas. Note, os cursos EAD não são obrigados a terem 100% EAD, inclusive são proibidos de fazerem certas disciplinas EAD porque é impossível fazê-las EAD. Não existe como você ter uma aula laboratorial que seja completamente à distância. No final das contas, aulas presenciais têm que existir, assim como a avaliação. Mas o grande porém não é esse. O grande porém é que muitas aulas laboratoriais muitas vezes são substituídas por laboratórios virtuais. Ou seja, em vez da disciplina ser um laboratório experimental, é um laboratório computacional. Ainda que isso seja interessante sob o ponto de vista do aluno entender bem os modelos, do ponto de vista de entendimento de modelos, é bem interessante você fazer o laboratório virtual. Mas do ponto de vista de você ter respeito ou até medo em relação a condições de segurança, você não consegue desenvolver isso num laboratório virtual. Tente imaginar uma aula de segurança em relação à eletricidade, que é a minha área, no qual você simplesmente, em instante nenhum, faz a conexão dos equipamentos e fica até mesmo tenso, tendo a memória emocional daquele momento, de saber o quão relevante é fazer a conexão, fazer a inspeção posterior de ter feito a conexão, simplesmente para garantir a sua vida, a vida das pessoas que estão do seu lado e também preservar a própria vida útil dos equipamentos, algo que o laboratório virtual não vai conseguir fazer. O terceiro problema é a falta do convívio social. Essa reclamação é unânime entre as pessoas que fazem AD. Mas isso é mais crítico ainda quando você imagina que certas profissões têm como boa parte das tarefas gerenciar outras pessoas. Como pode um engenheiro gerenciar uma equipe de manutenção se ele simplesmente não conviveu com pessoas durante a própria graduação? Todas as técnicas que ele aprendeu para fazer manutenção e segurança das pessoas, no final das contas ele fez somente no computador, em teoria, e não conviveu com pessoas num trabalho em equipe presencial para saber, para entender a expressão das pessoas, o que é que a expressão das pessoas diz a respeito de certos cenários. Isso é muito difícil de ser corrigido através de algumas aulas presenciais. No final das contas, é algo que faz parte da formação do indivíduo durante a graduação. Mecanismo para solucionar isso via EAD, eu não faço ideia quais serão. Porém, a EAD oferece também soluções. Uma das soluções, uma das mais interessantes, é você pode estudar no momento que é possível. O tempo que você tem livre é o tempo que você pode estudar. No final das contas, você aproveita isso. Quero lembrar que eu não romantizo essa história de você estudar no momento que é possível, pois eu não acredito que seja possível ser engenheiro eletricista ou engenheiro de forma geral, ou físico, astrônomo, enfermeiro, arquiteto, pegando o celular, estudando 20 minutos, ou melhor, estudando não, vendo vídeos por 20 minutos no translado até o trabalho ou voltando do trabalho. É necessário saber que a EAD pode auxiliar muito os cursos que são mais básicos, nos quais o conhecimento e a concentração necessária para estudar não é intenso. No final das contas, você precisa ter o tempo para estudar também no EAD. Não pode ser simplesmente o estudo baseado apenas em pequenos intervalos. Outro benefício que a EAD
permite é você estudar no lugar que é possível. Às vezes você tem tempo, mas no final das contas você não está no lugar adequado. Se você tem tempo livre e não existe nenhuma universidade para você estudar o curso que você quer na cidade onde você mora, não adianta de nada ter tempo livre. E o EAD permite que, ou a EAD, tanto faz na verdade, o que pode ser ensino à distância ou educação à distância. A EAD, ela permite que você estude no lugar onde você estiver. Você não precisa se deslocar da sua cidade para ir para uma outra. Basta você ter o seu escritório, a sua sala, um computador, um celular e uma folha de papel, ou algumas folhas de papel para estudar em quantidade razoável, uma caneta, um lápis, uma calculadora e você consegue desenvolver o seu estudo. Você não precisa estar fisicamente num lugar, você pode estar fisicamente em qualquer lugar que tenha conexão à internet. Outro benefício, claro, é o menor custo. Esse é um dos maiores motivos pelo qual a EAD cresceu. Os cursos EAD são 3, 4 vezes mais baratos que seus equivalentes presenciais. Afinal de contas, aulas gravadas, materiais publicados para os alunos que podem ser reproduzidos para milhares de pessoas. Enquanto uma aula presencial é dada para 40, 50, 60, 80 alunos que seja, uma aula EAD pode ser multiplicada para 40 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil alunos ou mais. No final das contas, não há limite para isso. Obviamente que é o prejuízo claro, de que você não vai conseguir tirar dúvida das 80 mil pessoas simultaneamente, mas há mecanismo no qual você pode tirar as dúvidas posteriormente, desde que seja tirada a dúvida no tempo hábil que você ainda lembre até da pergunta que você fez. Se você, aluno, perguntou e a resposta vem daqui a 10 dias, você mal lembra a dúvida que você teve. Aí existe uma outra vantagem da EAD que é a maior de todas, do meu ponto de vista, essa é a minha opinião, que é o fato de finalmente você poder dar aula apenas da sua especialidade e, portanto, o aluno se beneficiar de ter de fato um especialista em sala de aula. Por que isso é uma grande vantagem? Nos cursos presenciais, em especial das universidades particulares, os professores preenchem a sua carga horária baseada em hora. Se eu tenho 5 dias livres, então eu quero 5 dias para dar aula, tipicamente à noite. E as disciplinas, a que tiver disponível, é aquela que eu vou pegar para qualquer um dos dias. Não tem a menor importância se eu tenho ou não a competência. É esse o pensamento clássico, tanto da coordenação dos cursos, quanto dos próprios professores, que precisam, obviamente, na condição de ganharem pouco por hora, trabalhar de forma intensiva para ver se o somatório do que ganham durante a semana é suficiente para se manter. No final das contas, com EAD, se permite que alguém dê uma aula concentrada em relação ao conteúdo e concentrada especificamente na competência do professor. E dessa forma, o professor que tem aquela competência consegue falar com mais propriedade para mais gente. Isso é um grande benefício. Esse benefício, eu acredito que só seja possível de forma barata na educação à distância. Nas aulas presenciais, um professor especialista em certos conteúdos é um professor caro, muito bem instruído, disputado pelo mercado, e hoje em dia não se paga aos professores os valores que o mercado paga para outros tipos de atividade. Para terminar a discussão de hoje, vale a pena dar um destaque. Os diplomas das universidades à distância e presenciais são idênticos do ponto de vista físico. Quando você olha o texto, não há nenhuma referência específica à educação à distância. Ou seja, se você é formado para a Universidade X, o seu diploma EAD é igual ao do aluno que é formado na Universidade X no curso presencial. O mercado vai saber diferenciar isso? Certamente o mercado que talvez não lhe faça a pergunta de forma direta na entrevista de emprego, certamente investigou para saber se você teve educação à distância ou educação presencial, porque são duas formas de você formar pessoas no qual a formação sai diferente. Eu não disse obrigatoriamente deficitária, já que no final das contas, a depender da universidade que você faça EAD, ela pode ser melhor do que algumas que ofereçam cursos presenciais. Mas essa discussão eu não tenho informação, eu não trabalho em gestão de pessoas ou contratação de pessoas para saber como o mercado enxerga os diplomas de educação à distância. No final das contas, era isso que eu tinha para discutir aqui. E se você achou interessante e se você quer continuar a discussão a respeito da pauta da educação à distância nesse momento de pandemia ou simplesmente na educação à distância em relação ao futuro, o que você vislumbra para o futuro da EAD, pode fazer um comentário. Mas eu peço a você que seja educado, que seja gentil. Eu não estou interessado em fazer discussão com gente que tem o apego a achar a EAD a grande solução
ou achar EAD a pior das soluções para o problema da educação. Eu não estou interessado na sua militância, eu estou interessado na discussão. Se você gostou desse vlog, saiba que eu farei mais vlogs no futuro. É uma playlist que eu pretendo colocar com todos os vlogs que eu vier a fazer. Mas saiba que o canal Elétrica em Vídeos é baseado em cursos para engenharia elétrica. Então, se você encontrou essa aula especificamente, ou melhor, essa discussão especificamente, seja bem-vindo ao canal. Mas se você for engenheiro eletricista, você vai gostar ainda mais. Então, vá na playlist que você vai encontrar certamente algum curso de seu interesse.